Bom, pessoal, boa noite. Então, abordando um pouquinho aí a computação nas nuvens, realmente é um sistema novo. Tá? O que significa? A computação nas nuvens nada mais é que o armazenamento de dados na internet. Então, por exemplo, ninguém mais precisa do seu computador para acessar suas informações. Então, aquele trabalho da faculdade que você esqueceu no pendrive não tem mais problema com isso, porque está tudo salvo na rede. A gente acessa em qualquer lugar que tem acesso à internet. Então, a computação nas nuvens é exatamente isso. É a união de todos os computadores na nuvem, né? Que é por isso que se faz a apologia ao nome nuvem, porque está sempre, você consegue estar conectado ali de qualquer lugar com uma senha ou acesso e você consegue acessar. Então, assim, o armazenamento ele é feito de tudo, assim, serviços, dados, software, então você não precisa mais de um computador enorme, pesado, com, sei lá, 5, 6 GB de memória, enfim, para poder comportar e acessar suas informações. Tem também a questão de pendrive, então, Steam vem, né, a utilização de pendrive, CD, DVD, porque você passa a acessar suas informações de qualquer local. E aí faz o mostra, né, então, de notebook, do computador, do celular, de onde for você acessa as informações. Algumas empresas, elas foram, começaram, assim, no Brasil ainda é um sistema que está começou em 2007, eu não me recordo agora o nome da empresa, mas assim, não está tão desenvolvido assim. Mas as empresas pioneiras nisso, Google, IBM e Microsoft, estão correndo aí contra o tempo, tentando lançar essa tecnologia para se anteceder aí ao que muitos dos engenheiros, especialistas de tecnologia, estão dizendo como sendo o futuro da internet, né? E se fala muito que no futuro não vai mais falar computação, vai ser simplesmente computação. Então isso vai ser o básico, que para a gente hoje é comum, talvez para os nossos filhos eles não tenham nem mais acesso. Então, para eles, um chip com acesso à internet já é um computador. Então, isso barateia, enfim, N benefícios que a gente consegue ter através disso. Então, a facilidade de acesso às informações que você tem, de qualquer lugar que você acessa, é uma das vantagens que a gente considera desse novo sistema. Tem a questão também que se fala muito hoje em dia de sustentabilidade. Não sei se todo mundo já conheceu, mas assim, uma central de TI, ela gasta muita energia, refrigeração, enfim, todo o suporte que precisa para estar monitorando aí aqueles computadores fixos, que são os servidores, que tem tudo armazenado, e se dá um problema ali, você perde todos os arquivos. Com esse sistema, vai ter esse custo também, porque na verdade você não precisa de toda essa estrutura, né, essa mega estrutura, para poder estar fazendo a administração desses arquivos, ela é bem mais barata. Como outro benefício, entra a questão de atualização. Então não vai ter mais aquela coisa chata de você entra em alguma coisa, clique aqui para atualizar. A atualização é feita automática e a única coisa que você precisa para acessar, realmente, são os dispositivos móveis. Então o teclado, e o mouse e o monitor. E uma conexão com a internet que você já acessa todas as suas informações. Inclusive sistemas, Paint, Word, Excel. A ideia é que tudo esteja ligado à nuvem. A grande incógnita desse novo sistema, que é realmente um novo sistema que ainda está em desenvolvimento, é a questão da segurança das informações. Então, assim, ainda não se sabe precisar, pelo menos igual o nosso grupo não encontrou nenhuma informação que precisasse, 100% de segurança viabilizava, né? 100% a segurança dessas informações. Não sei se todo mundo já utilizou, mas o Google tem o Google Docs, o Google Agenda, enfim, todos aqueles aplicativos do Google são meio que exemplos do que vai ser no futuro. Então, o Google Docs você acessa de qualquer lugar, você não precisa necessariamente estar no seu computador para você acessar os seus arquivos. Né? É mais ou menos aí um pouquinho do que vai ser esse sistema de computação das nuvens quando ele realmente estourar, que diz sim que vai ser o futuro, né? Não foge muito dessa parte, mas tem em contrapartida essa outra metade que ainda não está assim, 100% confiável. Então, assim, é seguro você deixar todas as suas informações na rede? E se acontece alguma coisa? Porque a internet ela também tem alguns picos que, às vezes, não se entende o que acontece. E uma empresa ela vai poder confiar 100% nesse tipo de link? Vai colocar todos os arquivos da empresa lá e se acontecer alguma coisa? Qual é a segurança que essa empresa vai ter? Ou mesmo os usuários? Porque inicialmente é um sistema que ele vem para as empresas, mas que a ideia é que ele se extinga para os usuários domésticos também, assim, nós, usuários comuns em casa. Então tem toda essa preocupação ainda com a parte de segurança. Não é um sistema que está muito desenvolvido, então por isso nós temos as informações a respeito de segurança.
Essa tecnologia de videogame, como Nintendo, mais ou menos seguindo esse roteiro. O pessoal está pegando aí uma amostra de como funciona o 3D. Uma figura, um texto, a mulher, e praticamente você tem que colocar mais ou menos isso, uma distância de um braço, melhor um pouco. Do lado dele é pra frente, tá, galera? E o professor? Lado frente, professor. Deu problema, deu problema. Acabou a bateria. Ai, mas você não ganhou não? Todo mundo já está com os óculos, colocando a mão. Papel pro lado certo. Começa a virar um cabasco assim. Temos isso aí, a apresentação com a colaboração de todos. Ô, Rai, o que é? Acho que pode ir, pô. A Anitta Liane. Como o Eric já chegou, como você para todo mundo, né? Nossa realidade virtual. Bom, os preços distribuídos aí não vai dar para ver se vocês estão mudando, gente, mas a gente tentou passar a imagem 3D aí, e deu 2 vezes que seja, porque geralmente é feito assim, não pode fazer uma coisa. Enfim, essa é a imagem que eles vão passar aqui. Vai ter um breve vídeo sobre mais ou menos o que a realidade virtual está sendo feito aqui em Chile. Não pode apagar ali. Aí, ó. Tio, vamos lá no canto. Que o celular, você com o vinho na mão. Bom, vocês vão estar visualizando o vídeo aí, porém ele está em inglês, aí, né, não está traduzido. Mas o que eu quero que vocês atentem? Isso é a realidade virtual. É quando o usuário ele pode interagir com a imagem em si. Aí ele usa o auxílio da luva. Sem a luva ele não poderia fazer esses movimentos. Para que o usuário interaja com o painel em si, sempre vai ter, hoje ainda precisa de ofensivos, né? Sempre tem ofensivos. Aqui não é um filme Avatar, mas o Avatar também tem a parte onde o usuário interage. Como eu já disse no vídeo, né? A realidade virtual é uma simulação da realidade de tecnologia imediata. Dentro dessa realidade permitida sempre entre o homem e o computador, que foi como eu disse, há duas divisões. A telepresença é como se fosse uma reunião. Não sei se alguém já pôde presenciar ou ver em algum episódio de televisão, alguma coisa assim. É quando, por exemplo, o executivo ele consegue estar dentro da reunião, no ambiente da reunião, sem estar fisicamente. Então é a telepresença. Então ele consegue se comunicar, parece que até o áudio é direcionado para quem responde, e isso faz parte da telepresença. A teleoperação está no meio mais meio da educação, né? Do contato com a educação. E a operação de robôs, né? No caso da parte da robótica. O objetivo é introduzir o usuário num ambiente normal, normalmente não
normalmente não fácil de entrar. Ou seja, dentro dos nossos órgãos, só se você abrir, você vai tocar. Então, a realidade virtual permite que você tenha esse acesso dentro do corpo humano, então que você pode tocar lá sem realmente estar tocando fisicamente, através de aparelhos. A definição, né, como já foi, é a interface baseada em computador e a percepção humana e muscular. Bom, o uso da tecnologia no ambiente que parece real, quando ele entra no ambiente, parece que ele está dentro dele, entendeu? E na verdade não é assim, né? Fisicamente, antigamente não seria possível. Tudo isso faz uma experiência significativa para o participante no meio do ambiente, quando ele pode do real. Tem um breve histórico aqui em relação de quando começou realmente assim, conhecido a realidade virtual. Então, as forças aéreas dos Estados Unidos, após a Segunda Guerra Mundial, surgiu a parte da realidade virtual, porque eles faziam simulações de voos. Na história do Brasil, depois da Segunda Guerra Mundial, teve a parte dos brinquedos, né, os videogames, os jogos foram evoluindo cada vez mais, que é o que a gente tem hoje. Na história do Brasil, já tem o primeiro grupo, né, de realidade virtual no Brasil, que foi em 95, foi o professor Cláudio Piller, ele é da Faculdade Federal de São Carlos. O primeiro congresso voltado no tema em 1997, ele também faz parte disso aí, e já tem 25 grupos no Brasil em desenvolvimento que vão ampliando cada vez mais a virtual. Você sabe que hoje é usado, além do entretenimento, isso aqui é a imagem do Xbox, né? A gente pensa que é usado só para brinquedos, mas não é. Na frente vocês vão ver usado para explicar para quem mais é usado além da diversão. Realidade virtual e a medicina. Cirurgias virtuais. Hoje é possível, através de instrumentos, como foi feito mostrado lá no vídeo, canetas, que o médico ele interage numa tela em si, onde ele pode ver totalmente os órgãos, e automaticamente uma outra mão mecânica faz a parte da cirurgia, assim, para que seja mais precisa onde realmente ele quer tocar. Né? É usado também nos tratamentos de pacientes UTI, reabilitações após AVC. Hoje em dia, a pessoa, ao momento dela ver, ela interage. Qualquer movimento dela, que ela consiga ver que reagir em alguma forma, esses videogames também estão ajudando para a pessoa saber que qualquer movimento faz a reação e ela está se recuperando em relação à habilitação. As fobias de situação de estresse, né, após voo, traumas. Enganando o cérebro é quando a gente age, entra no mundo virtual e consegue ver só ele, acaba esquecendo do mundo real. Ainda na telemedicina existe hoje um capacete chamado Pompom. Esse capacete é capaz de fazer a pessoa despertar os 5 sentidos. Onde ela vai sentir cheiro, vai ter temperatura diferente, vai sentir gostos, e além disso tem os conectores nela. Tem uma televisão sem fio, é conectado ao computador e faz você ver uma imagem de alta definição de 10 a 30 vezes maior que a televisão normal. Realidade virtual imersiva e não imersiva. Bom, como o próprio nome dá para poder perceber, imersiva é quando você entra como avatar. O avatar entrava dentro daquele ambiente e acabava interagindo com ele e saía do real. Eu esquecia da realidade. E não imersiva é simplesmente uma relação diária entre o computador e o usuário. Na realidade virtual nós temos o triângulo da imersão, já foi explicado, né, no sentido de estar dentro do ambiente, a interação e o envolvimento. A interação é quando você interage. Tem jogos hoje que eu vi na internet, você entra ali. Como coisa de carro também, que você consegue ver dentro do carro e fora do carro quando joga videogame. E o envolvimento é a partir do momento que parte da pessoa tem o passivo e o ativo. Parte da pessoa em relação a querer o ler, vai ler é uma parte de um para sozinho. E de jogos em grupo, tem que ter um coletivo, um pensamento coletivo que chega a felicidade que ela tem. Realidade virtual e educação. Hoje em dia, a realidade virtual é uma educação, por quê? Você não precisa até a biblioteca, se locomover, você pegar um livro, ficar lá procurando qual é. Você vai no Google, joga, e aí você consegue achar em muito mais rapidez. Né? E isso é a utilização de novas ferramentas. As pesquisas que você faz e os aparelhos. Você não precisa do computador em si para você entrar na internet. Tem aparelhos avançados que entram automaticamente até mais rápidos para alguns computadores. As aulas em EAD também. Imersão audiovisual.
É todo o meio de comunicação de apresentação visual e o som, só que ele ao mesmo tempo. Tá? O visorama é um dos aparelhos que pode ser do audiovisual, que é um dispositivo que simula um binóculo eletrônico, o recurso que permite interagir com o ambiente, igual foi feito no filme lá. Sensorial é uma espécie de cabine onde tem que fazer outro sentido. É a mesma coisa, faz o mesmo sentido do capacete. Tem como você sentir cheiro, fazer o toque, tudo, só que dentro da galinha. Realidade virtual ganha as empresas. Qual é o propósito da realidade virtual nas empresas? Eles querem reduzir custos, eles querem aumentar a velocidade na solução e na qualidade. A probabilidade de erro, quando você tem como fazer um esboço primeiro, é bem menor e você tem muito menos sucata para você jogar contra. A Volkswagen é um exemplo disso hoje. Ela tem um ambiente de realidade virtual onde ela faz projeções dos carros, dos impactos em relação àquele airbag, né? Até os pilotos conseguem sentir isso. A Embraer também. Na Embraer tem um local de um setor exclusivamente para isso, onde eles fazem as maquetes e as simulações dos voos deles virtuais. Inovador para a mulherada, né? Mais gosta, mas porém existir é melhor. Existem algumas lojas virtuais onde você pode colocar lá seu rostinho, sua altura, tamanho, peso, de tampa que você quer, e ela vai te vestir os modelos que ela tem. Isso é dessa loja aí, eu não sei qual é o nome, gente. Eu acho que eu acho. Agora eu assim. Essa loja não é só nela, essa loja tem na Austrália, mas em Moscou e em outros lugares também está tendo. Computadores acionados pelo pensamento. As últimas tendências da realidade virtual sendo muito estudadas, uma já está tendo alguns acessos, seria computadores que são ativados conforme eles precisam, só que com reações da face. Um piscar de olho, um abrir de boca, ele manda mensagem para o computador e o computador faz assim, o computador não tem movimentos do meio superior. Aqui está o exemplo, a gente não conseguiu fazer mais assim também por causa do tempo, mas chama RedMove, o nome do programa que está no webcam, para poder pegar as ideias certinho o procedimento que a pessoa tem que fazer. Uma pequena frase para relembrar a realidade virtual, a ilusão vai ser tão grande que não seremos mais capazes de distinguir entre o que é real e o que não é. Em outras palavras, a realidade virtual é uma área de busca, cria uma nova interação com o computador que interage, né? O universo da esquerda, Iris Kizan, que falou sobre a realidade virtual. Obrigado, galera. Queríamos mudar o outro grupo para darmos início à apresentação para a segunda etapa do trabalho. O professor quer fazer alguma consideração antes de começar com as perguntas, algum comentário, algum complementar? Só desliga o data show se vocês não vão ver. O trabalho de vocês. Pode seguir o protocolo da fichinha, né? No momento oportuno eu vou abordando qual é o primeiro grupo. Por enquanto vocês estão fazendo o script direitinho. Se precisar eu vou. Eu queria também falar a respeito das perguntas sobre a determinação do tempo. Resolvemos assim modificar um pouco, porque não acho justo uma pergunta que está fluindo bem, a resposta que está fluindo bem, ter um tempo determinado, por exemplo, de 3 minutos, e uma pergunta que não está fluindo legal, está meio sem sentido, também seguir o mesmo período de tempo. Então, se estiver fluindo legal, pode passar um pouquinho, 3 minutos e meio, 4 e meio, 4 minutos e meio. Beleza, galera? Assim, deixa eu nessa fase da sabatina, você pode começar por um lado da sala e vai perguntando se cada um tem uma pergunta para fazer. Então, os coordenadores, nessa hora, gente, na fase 2, pega uma ordem e vai embora. Fala, você tem pergunta? E depois não volta mais na pessoa. A gente não termina nunca. A pessoa pergunta aquela hora, não pergunta mais. Tem alguma pergunta? Seria
ser legal se o pessoal falasse o nome, né? Que infelizmente não sei o nome de todos, então. Você. Quatro pessoas que já levantaram a mão. Quem tem um raio já levantou a mão. Não, tudo bem, mas chega nele. Eu prefiro que você aponte. Você tem uma pergunta? Tem uma pergunta? Por favor, você tem uma pergunta? Não. Na frente. Senhor, todo mundo. Pergunta. Vai chegar, eu também tenho outra. Vai chegar aqui. Você. Vai só apontando. Uma pergunta. Tem alguma pergunta? Você pode ficar sem vergonha, tá? Pode perguntar à vontade. Aqui, ó. O amigo aqui tem uma pergunta. É destinado a algum grupo específico ou De realidade virtual mesmo. realidade virtual? Vocês acreditam que a realidade virtual poderia estar ajudando aqui no nosso ambiente na faculdade? Pergunta e você responde. Aí é o apresentador. Não, vai direto. Olha, se essa educação, se conseguir pelo que nós estudamos, seria mais na parte EAD mesmo, né? Porque só que teria mais qualidade. Hoje em dia, a EAD não é tanta qualidade assim, entendeu? Eu acho que, por exemplo, igual teve ali no nosso quadro de aviso, tem a parte do inglês, né? Como seria esse inglês? Se cada um desse a opinião, tipo assim, como deveria ser isso, ser tratado, e tivesse uma melhor escolha, eu acho que ajudaria sim, na parte do EAD. Só nessa parte. E até, não, mas até então, em relação à tecnologia dos computadores, eu acompanhar também, porque o site está parado. Se a tecnologia do site melhorasse também, a agilidade seria mais fácil para nós em trabalhos. Nós tivéssemos mais acesso aos tipos eletrônicos que tem, essa interação, porque nós gastaríamos menos em relação a ajudar o meio ambiente também, em relação ao bolsa virtual, nessa questão, eu acho que sim. Você acha que Na aula, imagina, Como eu estava falando da educação, você acha que quando, se por acaso, o curso de primeiro ia acontecer em todas as escolas, como você acha que vai funcionar a educação infantil? Vai ser um bom aprendizado, as crianças vão interagir mais nas aulas? se eles souberem dividir, entendeu? E acompanhar isso aí vai ser bom. Porque hoje em dia, os jogos, que não é baseado em educação, tá, transmitindo isso aí em violência. Entendeu? Mas eu acho que sim, em relação à evolução, porque hoje em dia, o meu filho tem 1 ano e 6 meses, ele vai no computador, ele sabe colocar um desenho sem nem eu ensinado. Tipo assim, um clipe, passou um clipe, ele vai automático. É como se as crianças estivessem evoluindo junto. Entendeu? Hoje em dia a criança não procura um livro para poder ler. Ela vai lá e joga lá, procura um desenho para poder assistir, principalmente. Ela vai no computador e joga. Às vezes você fica assim, bobo de ver o acompanhamento tão rápido dele, só de olhar ele no computador. Só 1 minuto. Já passou a vez. Nada bom, no comentário livre ela pode expor. É que, gente, como o negócio começa a evoluir, aí assim, claro que vão surgir ideias depois que um começa a perguntar. Mas é importante, no momento da apresentação, nós anotarmos as questões interessantes, para quando chegar na sua vez, você ter uma pergunta. Eu tenho umas 5 aqui, eu vou ter que escolher uma delas para fazer. Só tem uma também. Tem alguma pergunta? Uma pergunta para a equipe da computação das nuvens. A computação das nuvens está voltada somente para as empresas? Não, ela é voltada para o uso doméstico também, principalmente para o armazenamento de dados e a facilidade no acesso. Para o mercado empresarial, ela é mais voltada na questão da redução de custos com sistemas de administração de tecnologia, né? Então, a empresa, o foco maior dela, assim, é reduzir o custo com essa administração. Então, realmente, a maioria das empresas, elas têm um custo muito
muito alto, por causa de refrigeração, energia que é gás, o computador ele tem que estar ligado 24 horas, os servidores eles têm que estar ligados 24 horas, a administração de vírus. Então, para as empresas, principalmente nesse ponto, de redução de custos, mas ela também vai ser depois estendida para o doméstico, armazenamento de dados. Então, os jogos, você está jogando na sua casa, você grava, vai jogar na casa do seu amigo. Então, ela, na verdade, ela é tanto para o empresarial quanto para o doméstico. Tem alguma pergunta? Fica à vontade. A pergunta é para a computação das nuvens. Qual que é a necessidade para que tenha sido criado esse sistema de computação? A principal questão assim, que gira em torno desse assunto é a facilidade de acesso aos dados. Então, você poder acessar suas informações de qualquer lugar é muito viável, né? Então, hoje, para você carrega seu notebook para onde você for. Eu acho que todo mundo tem, é pesado, não é leve. Mesmo os nets já estão bem pesadinhos. Então, essa facilidade de você acessar suas informações de qualquer lugar, sistemas, não ter que atualizar, então não ter que ficar atualizando o software, mudou a versão do Windows, não vai precisar atualizar o seu computador, você acessa diretamente. Então, essa facilidade surgiu da necessidade também de redução de custos com a administração de áreas de TI. Bom, minha pergunta pode ser direcionada para os dois grupos, tá? No que a realidade virtual pode ajudar a trabalhar melhor com o sistema na nuvem? Sim, pela explicação que eles deram, é questão de evolução. Então, hoje a gente está falando do sistema 3D. Tá, o que vai mudar? Eu consigo assistir um filme em 3D onde eu estiver. Então, eu acesso. O professor até já comentou em alguma aula que hoje já tem, você compra pacote de filme e acessa pela internet. Então, você consegue acessar. Assim, eu acho que principalmente, não fizemos esse trabalho assim, a gente não fez esse vídeo. Minha opinião é essa, o principal vínculo é esse, você acessa de onde você quiser, o que você quiser. Então, tanto filme 3D, enfim, o que for, você consegue acessar. Ajuda também na questão da aula. Então, é uma aula mais virtual? Beleza, ninguém precisa trazer computador. Se todo mundo tiver um celular, ou seja, um tablet com acesso à internet, todo mundo consegue acompanhar a aula. Sem contar que os aparelhos tecnológicos cada vez estão muito mais evoluídos e dá para interagir muito mais. Então, hoje em dia, não são só empresas. A maioria dos aparelhos estão sendo abertos ao público. Então, se eu tiver aparelho e ela tiver poder para poder fazer, eu posso fazer o cinema em casa também. Posso comentar? A computação nas nuvens. Falando um pouco de custo, de que forma que a computação nas nuvens podia baratear o custo dos computadores, tablets e outros equipamentos? Porque os computadores, na verdade, eles passam a ser qualquer local que tem acesso à internet, com os dispositivos móveis de saída, né, o mouse e o teclado, e de entrada e o de saída ao monitor. Porque como você vai acessar o dado, não é necessário uma memória, então não são necessários programas, só licenças de software, porque a maioria dos aplicativos disponíveis para esses sistemas de computação em nuvem, eles são gratuitos, e os que são pagos, você paga exatamente o que você usa. Então não é necessário você fechar uma licença de software. Se você usou 5 horas, você vai pagar 5 horas. Você vai fazer pergunta para o professor? Você vai perguntar? Obrigado. Só uma pergunta, viu? Vou fazer para a computação nas nuvens. Pergunta fácil. Como exatamente as informações ficam armazenadas? Aonde? Que local? Então, professor, são servidores, né, virtuais. Na verdade, sim, o que eles falam é que extingue o servidor físico, ficam os servidores virtuais. A gente pesquisou, a gente não achou nada assim, que vai muito a fundo falar, é um servidor
100% seguro, fica localizado em tal local. A gente não achou essa informação. É um sistema que ele ainda está em desenvolvimento, tanto que no Brasil foi utilizado uma vez em 2007 e não está assim, finalizado. Pode até ser que exista, mas a gente não achou essa informação do local exato onde ele fica armazenado e como é feito a questão de segurança dessas informações. Vou passar aqui para Juliana. Algumas empresas ganham com uma qual benefício? Principalmente a questão de custo da administração da área de TI, né, que é muito alto, principalmente na parte de consumo de energia, mas também assim, a segurança dos dados. A questionar a segurança dos dados, porque hoje você fala que uma empresa ela tem toda uma infraestrutura para garantir que as informações que ela tem armazenado, teoricamente, as informações sigilosas, de clientes, que não pode usar, mesmo documentos, arquivos, enfim. Todo esse mundo de informações fica dentro de um computador. Então, se acontecer qualquer coisa com aquele computador, acabou ali, você perdeu tudo. Existem as formas de backup, mas enfim. Fala-se muito se acontece alguma coisa drástica que não tem como você salvar aquilo ali. Então, tem essa esperança, né? Se for que é uma das questões que está em debate, a segurança e a confiabilidade do armazenamento dessas informações, se for 100% seguro, tem essa segurança, que você não se preocupar tanto com o local onde está armazenado, se não se preocupar, mas não ter o perigo de perder as informações. E questões também de compartilhamento de informações. Então, na reunião você não precisa ficar enviando e-mail. Segue anexo. Todo mundo acessa o mesmo arquivo que está localizado ali, todo mundo consegue abrir esse caminho. Como você vai conseguir acessar esse arquivo assim? Uma senha, uma senha, como vai ser o acesso? Para você fala de eu, usuário, como que eu vou conseguir acessar através de uma licença? Como é feito acesso ao Gmail, ao Facebook, qualquer aparelho de acesso à internet, especulado, que sejam compatíveis com a gente tem algumas unidades aí na realidade virtual, por exemplo, os capacetes acústicos, as luvas, e daí eu queria saber um pouco mais assim, quais são os benefícios para a gente no futuro ou agora, para a gente ainda é um pouco novo. Essa pergunta é bem ampla, então eu vou tentar pelo menos uma parte desse essas coisas em relação. A medicina, eu acho que mais evolui em relação a isso aí, você comentou capacete. O fato de você, a intenção deles é que você futuramente venha interagir com uma pessoa, né, virtual e como se fosse uma pessoa real, onde não importa o limite que você vai, ela consegue te responder na mesma proporção que a pessoa real está te respondendo. Essa é a intenção deles futuramente, que seja assim, tão simples, onde a pessoa vai ter mais amigos virtuais do que pessoas físicas. Entendeu? Na medicina, eu acho que é em relação às recuperações mesmo. Você tem ideia, na realidade virtual, ela está sendo usada para detectar o começo do mal de pessoa. Então, se você consegue detectar esse começo, você com certeza vai conseguir bloquear. Isso aí vai ter um meio em cima e aí vai dar para você começar a bloquear isso aí. Como só um simples gesto, quando você vai fazer um videogame, né? A pessoa solta para brincar. Se o videogame, uma pessoa que não tem ação nenhuma, se ela expressar qualquer ação num aparelho que é sem fio e ela vê esse tabuleiro na tela, ela vai se sentir motivada para dar continuidade àquilo ali. Porque tudo é o cérebro que manda mensagem dessa, como o computador tem a sua. Vocês falaram do videogame, auxiliando tratamentos aí com doentes, a ciência, mas como que funciona assim mesmo? O cara fica lá no leito, jogando Play 3? Não é os jogos em si. Eu acho que a maioria do pessoal já viu o pessoal até aqui na faculdade do banco fazendo aquele jogo do boliche, onde pega o entende de mim,
que não tem fio nenhum, e qualquer movimento que ele faça vai refletir na tela, nessa situação. A maioria das pessoas que são tratadas, né, de fisioterapia, vai na parte de. Eles não perdem o movimento, sério. Uma vez você perde o movimento. Então, qualquer movimento que ele veio fazer, entendeu? Ali naquele aparelhinho, ele vai ver a reflexão na tela. Né? Então, ele vai sentir uma reação, entendeu? Ele vai reagir àquilo ali para tentar fazer mais. Em relação a fobias, pessoas às vezes têm, depois do 11 de setembro, um de pouco trauma de viajar, mesmo sem ter viajado no mundo de avião. E o que aconteceu? Por causa da fobia, esses aparelhos estão ajudando a pessoa a ter coloca dentro do avião, do jogo de avião, e você se sente lá dentro e acaba tendo alguma fobia. Eles fazem uma coisa de verdade. Falar um pouquinho em relação à segurança, né? Isso. Por exemplo, com essa coisa dos servidores, né? Virtualmente, por exemplo, na empresa que eu trabalho, eles têm muitos meios que bloqueiam que a informação saia da empresa. Ou por envio de e-mail, alguns programas você não consegue jogar informação. Isso não pode ocasionar assim, um vazamento de informação, porque se eu não poder acessar de qualquer lugar, então quer dizer que a informação vai estar disponível. E assim, por exemplo, mesmo que eu esteja um funcionário, eu tenha login, alguma coisa, uma senha, coisa do tipo, mas como eles vão controlar isso? Tem alguma coisa falando sobre isso? Justamente por isso que a IBM, o Microsoft, são pioneiros no desenvolvimento dessa tecnologia. Elas são assim, as empresas que estão investindo mesmo pesado em um artigo, principalmente a IBM, por causa disso, do bloqueio de informações de entrada e saída da empresa. Então, como que vai ser feito esse controle? É uma das empresas pioneiras nesse desenvolvimento. Então, provavelmente, rapidamente vai ter uma resposta, mas hoje ainda não tem nada pronto. Tem uma pergunta, sim, mais uma curiosidade mesmo, em relação à inteligência artificial. Até um exemplo assim do filme, né, do AI, inteligência artificial mesmo, que traz, né, a presença do robô substituindo o ser humano, né? O quanto isso pode ser prejudicial, né, dentro da família, até mesmo questões de emoções, né, questão psicológica, o quanto isso pode interferir no ser humano? Bom, na verdade, é assim, os robôs hoje que interagem com o ser humano, eles gostam de estudo do ser humano. Sem a atitude do ser humano, não dá para refazer no robô. Né? Tem uma parte do trabalho que fala que foi ensinado o robô a fazer, usou um aparelho no ser humano e parecia que ele estava dançando com o ser humano normal que não viu o robô, ele via o ser humano em si. Em relação à evolução, na minha opinião, em relação à evolução de robô em si, você acaba tendo mais contato com o tecnológico do que com o humano. Isso vai distanciando. Para mim, isso aí é um defeito. A evolução tem que ser feita, mas tem que manter esse contato, somente de família. Entendeu? Agora, em relação à tecnologia, algumas coisas se o robô faz a fazer para você, somente obrigações de casa, futuramente vai ser assim, entendeu? Vai ser um aparelho só para cozinhar, lavar, etc. Isso é o que eles querem, entendeu? Você vai ter mais tempo com a família. Então, acho que saber dessa subdivisão quando você tiver acesso a esses tipos de robôs. Em relação à educação, na realidade virtual. Então, assim, no caso da educação, esse capacete, né, que você falava, que estimula os 5 sentidos, na educação, assim, apesar de não ser barato, como hoje em dia surgiu um pouco com a nossa realidade, mas, assim, vai ser muito legal, porque, assim, as crianças, hoje em dia, às vezes, quando elas entram na carteira, e começam a aula repetitiva, fica um pouco cansativo. Então, através do capacete, elas podem voltar. Vamos supor, às vezes, professor das tradicionais, né? Idade média, primária, não sei. Então, a criança ela pode voltar, né, a ter que vivenciar como que estava acontecendo. Então, pode também motivar mais ela nos estudos.
mesmo na matéria. Pode ser um dispositivo ou uma pessoa que não seja do seu meio livre, mas que esteja lá para te ajudar a estudar na matéria. Fazer um comentário sobre realidade virtual, rapidinho, que eu tenho umas considerações. O grande objetivo da realidade virtual é inserir o usuário, quem está utilizando a tecnologia, numa nova realidade. Então, você fala isso em educação, eu não preciso ir no zoológico, eu posso levar o aluno para o zoológico virtualmente. Falando, claro, tem a realidade do zoológico, você sentiu o cheiro lá de fezes, do animal, sentiu o cheiro de... Tem outras coisas que você ainda não consegue. Tem recursos, tem imersão de realidade virtual que até isso permite. Que sai o cheiro. Você passa pela plantação de laranja e vê o cheiro de laranja. Então você está assistindo um vídeo, você pega simuladores na Disney, ou alguns shoppings que tem cinema 6D, que eles chamam. É uma realidade virtual que coloca. Você fala isso na educação, eu posso levar para patamares inimagináveis. Não é só o EAD, então você consegue fazer isso de N formas, né, de acompanhar. Eu não vou comentar o resto, porque tem muita coisa, eu deixar o pessoal na sala, depois na aula eu vou fazer. Legal para a criação de projetos de produto. Você modificar o produto, visualizar ele, colocar o poder movimentar, engenharia, acho que seria uma ideia legal para a criação de projetos. Isso as empresas usam nas partes. A Embraer, a Volks e a Unilever usa isso aí. Ela tem um painel de exposição da Unilever e a Volks e a Embraer tem um setor só para desenvolver isso aí. Por isso que não dá escravo. Que é jogar material fora. Ela faz esse protótipo, vê várias peças, vários tamanhos. Se não der certo, ela não está usando material de jogando fora. Está dentro desse programa. Faz o projeto, deu certo ou não, sem ter produto. E ela já terminou um projeto primeiro. Você está hoje no grupo. Vocês que mandam, gente. A função, até os outros grupos, olha só. A fase da sabatina, ela estendeu bastante, né? A sala participou, é legal, a discussão é importante. Mas cabe ao coordenador, se o coordenador quiser terminar a fase no meio, falou, gente, estourou o tempo, vamos dar início à próxima fase. O coordenador dos grupos que comandam o tempo, você tem que saber o horário da aula. Você viu que está estendendo e você acha que a outra fase é mais importante? Corta. Fala, estamos encerrando aqui. Tinha pergunta, guarda a próxima fase. Você manda, entendeu? Você manda. Então, a hora que vocês quiserem terminar, começar outra fase, fica à vontade. Vocês conseguem ter alguma coisa muito negativa para vocês? Assim, eu comentei na resposta do mundo lá. O que acontece é o seguinte: hoje, eu basei assim, focado nos jogos. Hoje, cada pessoa tem o direito de encarar isso diferente. Jogos de violência, guerra, hoje de todo tipo. Se você entra dentro do jogo, você vive aquele jeito, sua vontade diferente, vai te agir de maneira diferente. Você vai sair desse laboratório, você vai dar tiro, você vai entrar num lugar assim, vai atirar todo mundo, que é para você fechar tudo. Essa é a parte da diferença. Você pergunta para eles, se eles fecharam. A gente vai finalizar aqui, que ainda tem a parte da posição dos problemas. Especialmente tem alguma. Vamos passar uma parte dos problemas, vai expor a opinião, passar para nós, para o pessoal, quem quiser fazer algum comentário, e depois você vai finalizar com o seu ponto de vista. Eu vou iniciar para dar o exemplo, para vocês entenderem a fala, tá? Então, proponente 1, Cadu, anotem aí na fichinha os redatores. Os outros grupos, essa é a fase que você deve anotar naquele modelo de relatório. Então, tem a coluna do proponente, coloque meu nome na linha 1 aí. Proponente 1, Cadu. A importância do custo-benefício da computação nas nuvens em relação aos sistemas operacionais. Vou repetir. A importância do custo-benefício da computação nas nuvens em relação aos sistemas operacionais. Ninguém comenta nada. Agora outras pessoas sugerem problemas. Se for escolhido, aí você vai ter o direito de comentar. Não, meu era na publicidade. Por que geralmente se usa vermelho e azul?
Mas agora ela Pode, vamos transformar isso num problema, então. Qual a relação do azul e vermelho na simulação 3D? Qual o preconceito, né, em relação às outras coisas? Fala o nome primeiro. Pode falar o nome primeiro? Eles anotaram. Ricardo. Para a realidade virtual. Qual o dano que a realidade virtual pode causar ao relacionamento pessoal? Experiência versus realidade virtual. Professora, só uma dúvida. Cada grupo, no nosso grupo, vai escolher um problema para tratar e deles outro ou é um problema? Não, cada grupo escolhe um. Tá. Das nuvens, o que é mais importante? O custo-benefício de você usar o sistema ou a segurança da informação que você tem? E decidimos optar pelo Ricardo. Eu vou ler de novo a pergunta. Qual o dano que a realidade virtual pode causar ao relacionamento pessoal? Isso, minha opinião, como foi explanado na matéria de vocês, facilita. Eu estou na casa de um amigo, preciso fazer um trabalho em grupo, faço um relacionamento, mas vai danificar o relacionamento entre as pessoas, vai ficar tudo virtualmente. Igual o professor citou, vão simular um zoológico. Mas e o pai com o filho ao zoológico? E o afeto demonstrado ali? Eu acredito que a realidade virtual ela não consegue simular a tal ponto. Eu acredito que isso afetará as relações entre família, entre amigos, entre a realidade entre pessoas. Eu queria saber se vocês têm alguma solução para essa dificuldade. Gente, nessa fase não é direcionado para o grupo, tá? É para a sala. Então o grupo não tem obrigação nenhuma de responder. Leiam a fase 8, por gentileza, na folhinha. Debate do enunciado. 3 a 5 minutos para o proponente do enunciado expor ou apresentar objetivamente o seu pensamento. Beleza, ele acabou de fazer isso, agora continua. Ponto de vista. E encaminhar o problema. Inscrição de até 3 voluntários para complementar o pensamento ou o tema. 3 minutos para cada um dos participantes inscritos dar sua contribuição. Volta a palavra ao proponente do enunciado do problema para consideração final, conclusão e recomendação, até 5 minutos. Todos devem anotar no relatório, no local específico. Tá vendo, gente? Na ficha do relatório tem espaço para considerações finais. O que acontece? O nosso colega Ricardo expôs o pensamento dele, perfeito, a opinião dele. Agora até 3 pessoas se inscrevem para complementar, não necessariamente o grupo. E depois volta a palavra para quem? Para o Ricardo. Ele que vai fechar o assunto. Então não importa, a palavra final é dele. Isso é democracia, ele que vai fechar. Tá? E a gente só anota a recomendação final. Só pedir para o grupo, em função do tempo, 1 ou 2 pessoas comentarem rapidamente para a gente poder encaminhar o outro problema. Senão não vai dar para a gente discutir tudo. Mas você é uma das pessoas para poder fazer um minuto só aqui. Eu concordo com você, porque por mais que faça robô, não vai ter pessoas que façam sentido. E é o contato de vai contar com todo mundo. O comentário que o Maurício fez, muitas vezes você testa com a pessoa, vai 5 vezes no dia, mas nunca sai para bater um papo com ela pessoalmente e dar possibilidade de outros assuntos e tudo mais, fica ali tudo virtualmente. E eu acredito que a realidade virtual ela vai afastar
as pessoas. Você pode conversar com elas, vários tipos de assunto, mas tá junto, separado. Considerações finais, anotem o grupo. Realidade virtual, então, vai afastar as pessoas no futuro. Pode ser um risco às relações humanas. Isso pode afetar o comportamento das pessoas de forma negativa. Kelly, para discutir o problema que ela sugeriu. O que seria mais importante, o custo-benefício ou a segurança da informação? Acontece o seguinte, o maior tesouro que as empresas têm é o know-how delas. São os arquivos, as confidencialidades, e aí quando ela quer, ela diz, não, mas a gente tem que reduzir custo, etc, não sei o quê. Eu acho complicado esse negócio de você pegar certas informações confidenciais e ficar nessa de vou reduzir custo e de repente usar esse sistema de novo. Eu acho que coloca muito em risco esse know-how da empresa. Eu acho que dependendo, não vale a pena. Bacana o problema. O custo-benefício da computação das nuvens e a segurança, sem dúvida nenhuma, a segurança é o mais importante. Quando a gente fala informações estratégicas, ela vai estar no servidor da empresa, que, aliás, fisicamente, sempre vai ter fisicamente a computação das nuvens, está no local. A questão é o que você vai disponibilizar ou não para o seu usuário. Quando eu tenho a sugestão do sistema operacional, por exemplo, você hoje não precisa gastar dinheiro e instalar o Word. Você pode usar o Google Docs. Faz a mesma função, é um editor de texto, que não precisa nem estar instalado na sua máquina. Então isso, assim, a redução de custo em relação às nuvens envolve esse tipo de economia. Hoje eu não preciso carregar no computador uma série de aplicativos que vão estar instalados em uma máquina que vai ficar disponibilizada na internet e eu acesso o programa instalado a partir de um outro computador. Então libera espaço na minha máquina de processamento, isso na empresa. Então a gente ganha